E para comentar mais sobre os impactos dessa recuperação judicial no futuro das Casas Bahia, a gente conversa agora com o CIO da Crivo Capital, Marco Saravalli, que já está aqui comigo. Meu querido Marco Saravalli, muito bem-vindo. Que bom conversar contigo, meu querido. Bem-vindo aqui ao CNN Morning Call. Muito bom dia, prazer enorme receber vocês aqui. Obrigado pelo convite. Marco Saravalli, vamos lá. A gente já tinha algumas especulações no mercado sobre essa possibilidade de uma recuperação judicial da Casas Bahia. Aí tivemos esse adiamento do balanço, a própria companhia, quando divulgou o balanço no final de semana, mencionando a possibilidade, mas de imediatamente depois já protocolando esse pedido de recuperação judicial, que prova que isso realmente estava já na prática ali nos planos. O que fez, na sua visão, realmente, a companhia ter que recorrer a uma recuperação judicial, lembrando que já vinha com o processo de uma extrajudicial desde 2024? Primeiro é um caso emblemático, né, Débora, de uma recuperação no setor de varejo. Lembrando que Casas Bahia, acho que todo brasileiro conhece, então é importante a gente entender como afeta o dia a dia, não só dos acionistas, dos credores, mas também de todos os brasileiros, né? Consumidores, empregados, funcionários, parceiros, fornecedores. E a gente precisa andar um pouquinho para trás, voltar lá para 2021, né? O início, vamos colocar assim, da pandemia. A gente teve essas companhias sendo muito beneficiadas, ou seja, teve uma expansão muito forte. E essas companhias começaram a crescer, né? E uma das formas também de crescer é você se endividar. Então, lá em 2021, né? 2020, 2021, a gente tinha um período de fato de juros muito menores, né, de um alto crescimento, uma velocidade de crescimento, e essas companhias se endividaram, tá? Quando a gente chega ali no período 2023-2024, a companhia de fato ela começa a entender que ela não tem mais condições de operar com aquelas condições, ou seja, manter o ritmo de crescimento, manter a mesma quantidade de abertura de lojas, né, de crescimento de vendas, e ela entra num processo de recuperação extrajudicial, né? Então, a gente passou por esses anos, né, 2023 e 2024. Quando a gente chega ali em 2025, né, a própria companhia começa a entender, 2025 e 2026, começa a entender que esse processo não vai ser suficiente. Tá? Lembrando que quando a gente pega alguns indicadores, por exemplo, dívida líquida sobre EBITDA, dependendo como a gente calcula, a gente não acha uma empresa extremamente endividada. Mas a gente lembra que o setor de varejo precisa de relação com fornecedores, relação com bancos, capital de giro, né? Precisa de estoque, ou seja, compra o primeiro estoque, corre esse risco, né? Depois tem que correr para vender, né? A gente tem lojas físicas espalhadas no Brasil inteiro e a grande notícia ali já do finalzinho da semana, né? Antes de todo esse processo, foi de fato não só notícia, mas também o boato que a companhia de fato está procurando diminuir as suas operações drasticamente, né? Quando vocês colocaram aqui a ordem de fechamento de cerca de 300 lojas, para a gente ilustrar aqui, a companhia trabalha com aproximadamente 1.000 lojas, né? Então, a gente está falando de quase 1/3 de lojas que deveriam ou estão sendo fechadas nesse momento, né? Então, de novo, relacionamento com clientes, fornecedores, funcionários, né? Quem se relaciona com a companhia, de fato, a companhia vai precisar diminuir muito de tamanho, né? Mostrando que não só o endividamento, mas principalmente os juros, né, a capacidade que a companhia tem de pagar esses juros, hoje é muito menor ou ela não existe, né? E como vocês também mostraram bem, a gente está falando de um prejuízo bilionário nas suas operações. O que eu estou querendo dizer? A companhia talvez consiga gerar lucro da sua operação, mas não consegue pagar os juros financeiros aí das suas dívidas. Então, essa situação, esse momento que a companhia está, né, ela pede a recuperação judicial para falar, peraí, principalmente credores, eu vou te mostrar um plano, mas com esses juros, né, com toda essa despesa financeira, eu não vou conseguir honrar aqui com meus, enfim, os compromissos que eu tenho em relação à minha dívida. Marco Saravalli, quando a gente tem uma notícia como essa de Casas Bahia, lembrando que já passamos por Americanas, né? Eu acho que isso traz até um certo trauma para o mercado. Acho que hoje vai ser um dia bem difícil de repercussão dessa história da Casas Bahia. No caso Americanas, existiu e repercutiu-se muito, né, a questão do risco sacado, das questões de registros contábeis, enfim. A gente pode estar lidando com uma mesma ou parecida situação, né, de uma companhia ter se perdido ali nessa situação do risco sacado, ou uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas que com certeza no dia de hoje
esse vai ser um questionamento frequente, né, diante agora dessa notícia de última hora de recuperação judicial da Casas Bahia. Acho que a grande preocupação aqui é que, como eu falei, né, a gente tem a parte da dívida líquida, mas a gente tem alguns passivos, né, importantes, super importantes, que não necessariamente envolvem o endividamento tradicional, a classificação de endividamento tradicional, né? Então, até foi como foi colocado, dependendo, a gente olha algumas dezenas, ou perdão, alguns bilhões de reais em dívida líquida, mas quando a gente fala toda a recuperação judicial, a gente está falando talvez ali mais perto de 15, 20 bilhões de reais. Então, são números muito expressivos quando a gente envolve fornecedores, como você bem colocou, fundos, né, FDICs, enfim, todo esse relacionamento que o capital de giro, né, que a relação, a operação precisa, tá? Deixando bem claro aqui que o que aconteceu com a Americanas teve uma preocupação, mas lá publicamente ficou classificado como de fato uma fraude, né? Então, assim, a gente teve todo o processo, toda a recuperação, né? Mas também a gente teve uma fraude envolvida. Aqui a gente está falando de fato que uma companhia que vem com dificuldade publicamente desde 2022, 2023, falando assim, ó, eu preciso diminuir a minha operação, né? Com esses juros eu não consigo rodar minha operação, e não é só um fator, né? A gente teve também aumento muito grande de concorrências de e-commerce, né, de importar essas plataformas, sobretudo asiáticas, né? E a gente tem principalmente a permanência dos juros elevados por muito tempo, e agora, como você bem colocou, né, vai impactar não só as operações da companhia, ou potencialmente, infelizmente, né, funcionários são envolvidos aí com essas demissões já anunciadas, potencialmente novas demissões, mas tem toda uma cadeia financeira, né, bancos, fornecedores, né, fundos, né, que a gente chama, FDICs, tudo isso pode estar sendo impactado nesse momento, porque é o momento realmente de rever todos esses pagamentos, né, e entender como é que serão os próximos passos. Mas, infelizmente, a única solução, talvez a principal solução agora, é que a companhia vai precisar diminuir muito de tamanho, né? Então, assim, quando a gente fala de fechar lojas, mas também dentro da hold, né, que é a companhia que foi colocada, que vai ser aprovada nesse processo de recuperação, você tem diversas outras companhias, né? Então, você tem uma empresa de tecnologia, você tem empresa de e-commerce, você tem diversas empresas, né, dentro do grupo que serão envolvidas, que não necessariamente precisariam estar diminuindo de tamanho, mas, infelizmente, também vão ter que ser envolvidas nesse processo de recuperação judicial, tá? Então, de fato, financeiramente, né, vai afetar diversos parceiros aí, né, sobretudo financeiros, credores, enfim, quem de fato trabalhava muito com o capital de giro, com o crédito da operação das Casas Bahia agora dentro desse processo. Pegando um gancho um pouco no resultado que foi divulgado pela empresa nesse final de semana, Saravalha, a companhia terminou o trimestre com um patrimônio líquido negativo, obrigações de curto prazo também aí, superiores aos ativos disponíveis. Enfim, para explicar para o investidor que está assistindo a gente agora, na sua avaliação, na sua análise, Casas Bahia enfrenta principalmente problema de endividamento, problema de falta de liquidez, ou seria incapacidade realmente de gerar resultado operacional? Qual desses aí a gente poderia elencar como sendo o principal fator? O principal fator, a gente precisa lembrar assim que todo negócio, né, mas principalmente o varejo, ele é muito cíclico, né? Então, lembrando, essas companhias cresceram muito rápido, né, num ciclo de crescimento, mas a realidade mudou muito. Então, o patamar de juros no Brasil mudou muito, a gente tem mais concorrências. Lembrando que esse segmento é um segmento que gera margens muito baixas, muito apertadas, além de todo o desafio agora que a gente chama de capital de giro, ou seja, você precisa realmente ter muito capital empregado para você rodar a sua operação, né? Então, o que a companhia entendeu é o seguinte, ó, de 2019 para trás, né, eu tinha uma operação que fazia sentido dentro daquelas condições. 2020 a gente teve a pandemia, todo mundo se adaptou, né? Eu, de fato, me alavanquei dentro desse patamar, mas hoje, 2024 para frente, toda a realidade mudou, né? Então, talvez eu não consiga mais operar, ser eficiente com esse número de lojas, né? Talvez eu não consiga ser eficiente ou concorrer, de certa forma, no mercado eletrônico, como outras empresas que vêm lá do outro lado do mundo concorrer comigo aqui e ter custo mais competitivo, com a logística, com a tecnologia. Então, o que essas companhias precisam entender, né? Precisam mostrar também para o mercado que podem ser capazes de operar o varejo no Brasil, mas o varejo do Brasil mudou completamente e talvez, né, como a própria Casas Bahia mostrou, talvez eu precisa ser um terço, metade, bem menor em termos de loja física, em termos de algumas operações do que eu estou operando hoje. Porque, de fato, né, com essa estrutura de capital, com esse endividamento,
a minha operação, né, não só prejuízo, como você colocou, fluxo de caixa negativo, patrimônio negativo, a minha operação não vai se pagar, né? Então, talvez eu consiga gerar mais receita, só que eu estou destruindo caixa, estou destruindo valor, ou seja, com essa estrutura de capital que precisa na operação, né, eu não vou conseguir nem pagar os credores, né, quiçá o acionista, né, ou seja, nunca vai sobrar nenhum dividendo para o acionista. Então, essas companhias precisam rever a sua operação, infelizmente vão ter que diminuir, e mudou drasticamente de 2021, 2022 para cá. Hoje a gente tem muita concorrência, né, a gente tem um país que é continental, a logística é muito difícil, mas principalmente a companhia está falando é o lado financeiro, né, ou seja, com esses juros, talvez tivesse juros de 10%, de 8%, talvez eu conseguiria operar, né? Mas como os juros estão em 14% e vai ficar por 14% por muito tempo, ou perto de 14% por muito tempo, eu não vou conseguir nem honrar os meus credores. É basicamente esse o recado. Com essa operação que eu tenho hoje, eu vou ter que rever toda a minha operação para me reestruturar em relação a esse custo de capital de 14% no Brasil. Então, esse é o recado que a companhia está falando. Custo de capital muito alto, não consigo manter a mesma operação. Ou vou ter que diminuir, ou vou ter que ter um outro business, enfim, diferente, mas tendo aquela margem de 5%, 6%, 7%, 8%, que é muito baixo no varejo, eu não consigo honrar com o meu endividamento. Tá? Então, esse é o principal recado dessa recuperação judicial, né? Mas, como eu falei, infelizmente, são pessoas, fornecedores, clientes que vão ser afetados e acionistas e credores também, que é a repercussão que a gente vai ver hoje no mercado de hoje. De uma empresa com baita histórico, que faz parte, como você mesmo falou, né, Marcos Saravalli, da história, né, do país, Casas Bahia, enfim. É um dia que vai ser realmente de muita repercussão ainda. Muito obrigada, querido. Obrigada por estar aqui com a gente, abrindo essa semana, né, e repercutindo essa notícia que com certeza vai pegar muita gente aí hoje de surpresa. Marcos Saravalli, bem-vindo sempre por aqui. Até uma próxima, Marco. Uma ótima semana para todos. Até mais.